Eu nunca acreditei em histórias de fantasmas ou lendas urbanas. Sempre achei que eram invenções para assustar crianças ou justificar o medo do desconhecido. Mas naquela noite, tudo o que eu pensava mudou, e até hoje me arrependo do que fiz. Era uma madrugada fria, o vento soprava forte e carregava um cheiro úmido de terra molhada. As nuvens pesadas cobriam o céu, escondendo até as estrelas. Eu caminhava por uma rua velha, uma parte da cidade que parecia ter sido esquecida pelo tempo. As lâmpadas dos postes piscavam intermitentemente, criando um ritmo estranho que só aumentava a sensação de inquietação dentro do meu peito. Enquanto meus passos ecoavam no asfalto vazio, comecei a ouvir algo, um som quase imperceptível, como sussurros distantes, misturados ao farfalhar das folhas secas espalhadas pelo chão. Parecia que a rua inteira guardava um segredo que ninguém se atrevia a revelar. De repente, no fim da rua, avistei uma casa. Não era qualquer casa, mas uma construção antiga, quase em ruínas, com as janelas sujas, algumas quebradas e cobertas por tábuas mal colocadas. A pintura descascada, as trepadeiras secas subindo pelas paredes, tudo dava a impressão de abandono absoluto. A porta estava entreaberta, rangendo com o vento, como se me chamasse para entrar, uma voz muda que mexia com algo obscuro dentro de mim. Sem pensar muito, ou talvez sem querer pensar, fui atraído por aquela casa sombria. O assoalho rangeu alto sob meus pés assim que cruzei a soleira, como um aviso que eu ignorava. O ar dentro era gelado, um frio que penetrava até os ossos, mesmo estando no meio do verão. Um silêncio sepulcral dominava o lugar, quebrado apenas pelos meus próprios passos e pela sensação crescente de estar sendo observado. Engoli seco e continuei. Eu andava devagar pelo corredor estreito e escuro. As paredes descascadas pareciam sussurrar histórias antigas, histórias que ninguém queria ouvir, histórias de dor, de perdas, de medo. O cheiro de mofo e madeira podre enchia minhas narinas. Luzes fracas entravam pelas frestas das janelas, lançando sombras que dançavam na parede, criando formas que pareciam ganhar vida. Então, numa parede lateral, um espelho enorme pendia torto, com a moldura antiga coberta de poeira e teias de aranha. A luz fraca fazia sombras oscilarem sobre ele, como se o próprio espelho respirasse lentamente, em silêncio, esperando por algo. Me aproximei e encarei meu reflexo. Mas ele não me devolveu o olhar. Meu rosto estava imóvel, quase congelado no tempo, como se estivesse preso naquela imagem. E então, algo ainda mais estranho. Atrás de mim, no vidro do espelho, algo se mexia. Uma sombra que não existia no espaço real, algo obscuro que crescia e tomava forma lentamente. A sombra parecia humana, porém sem rosto, um vulto negro e indistinto, com mãos longas e finas que começaram a atravessar a superfície do espelho, como se fossem feitas de fumaça sólida. Meu corpo congelou. A respiração travou no peito. Não consegui mover um músculo, nem gritar. Então, meu reflexo abriu a boca, e uma voz rouca, fria como túmulo, saiu daquele espelho. Você não deveria estar aqui. A mão da sombra agarrou meu pulso com uma força gélida que parecia sugar toda a minha vida. Uma sensação cortante percorreu minha espinha. Tentei me soltar, mas era inútil. O mundo começou a escurecer ao meu redor, as cores se esvaíam, os sons se calavam, e a vida parecia escorrer pelos meus dedos. Antes de ser completamente engolido pela escuridão, consegui ver no reflexo algo que me arrepia até hoje, o vulto sorrindo, exibindo dentes afiados como lâminas, enquanto me puxava para dentro daquele vidro infernal. Desde aquela noite, ninguém mais viu meu corpo. Mas dizem que, às vezes, ao passar por aquela rua deserta, um reflexo estranho aparece naquele espelho, um rosto que não pertence a nenhum vivo, preso para sempre em um mundo entre os espelhos. E dizem que, se você olhar muito tempo para ele, pode sentir um frio profundo, como se o próprio espelho estivesse chamando por você. Então, se algum dia você cruzar aquela rua e encontrar aquela casa com a porta entreaberta, não entre. E, principalmente, não olhe para o espelho, porque ele pode estar esperando por você. Eu morava sozinho num antigo apartamento no centro de Belo Horizonte. O prédio era de concreto escuro, com corredores longos e silenciosos, iluminados por luzes amareladas que piscavam de vez em quando. Numa noite chuvosa, faltou energia por volta das 2 da manhã. A escuridão tomou conta de tudo, e a única coisa que se ouvia era a água escorrendo nas calhas e os estalos do velho elevador. Peguei meu celular e usei a lanterna para iluminar o quarto. Fui até a cozinha pegar uma vela. Quando voltei,
percebi que a porta do meu apartamento estava encostada. Eu sempre trancava. Sempre. O frio subiu pela espinha. Chamei no escuro. Tem alguém aí? Ninguém respondeu. Tranquei a porta imediatamente, coração acelerado, tentando convencer a mim mesmo que tinha esquecido de trancar. Minutos depois, ouvi um arrastar leve, como unhas riscando o chão, vindo do corredor. Aproximei o ouvido da porta e senti um silêncio opressivo, como se alguém estivesse ali, parado, me ouvindo respirar. De repente, 3 batidas secas. Uma pausa. Depois, mais 3. Era um padrão. Lento, firme. Fiquei paralisado. Não tinha coragem de abrir. Não tinha coragem de me mexer. Fiquei ali por horas, até o celular descarregar e o som cessar. Quando amanheceu e a luz voltou, olhei pelo olho mágico. Nada. Abri a porta lentamente. No chão do corredor, com barro ainda úmido, havia uma única palavra escrita com dedos sujos. Entra. Mudei de apartamento no mesmo dia. Mas, desde então, às 2 da manhã em ponto, meu novo interfone toca 3 vezes. Sempre 3. Mesmo desligado da linha. E quando atendo, só ouço a respiração. Tentei ignorar nos primeiros dias, dizendo a mim mesmo que era algum tipo de interferência. Mas comecei a notar outras coisas. Meus sapatos trocavam de lugar durante a noite. As portas rangeram sozinhas. E uma vez acordei com minha TV ligada num canal estático. Detalhe, ela estava sem tomada. Comecei a deixar bilhetes pela casa, marcando o horário exato que ia dormir, os objetos no lugar certo, tudo. Quando acordava, algo sempre estava diferente. Mas sutil. Um quadro torto. Um armário entreaberto. E a pior, um bilhete de volta, escrito com a minha própria letra dizendo: "Você ainda não entendeu". Chamei um técnico para ver o interfone. Ele abriu o painel, olhou sério e disse: "Isso aqui tá sem fio nenhum, tá morto. Há anos". Pedi que arrancasse tudo. Ele fez. Mas na noite seguinte, 2 da manhã, o toque voltou. Comecei a gravar tudo com uma câmera. Uma madrugada, ao revisar a filmagem, vi meu corpo levantar da cama, andar até a cozinha e voltar, com os olhos totalmente pretos. No dia seguinte, apaguei o vídeo. Nem sei porquê. Só apaguei. Faz 3 semanas que não durmo mais de verdade. Estou exausto, mas não consigo fechar os olhos. Algo mudou dentro de mim. Às vezes, me pego murmurando palavras que não entendo. Às vezes, acordo em outro cômodo. E ontem, encontrei no espelho algo escrito com o dedo no vapor. Agora é sua vez de bater na porta. Então, mesmo depois da polícia ir embora e garantirem que não havia mais ninguém na casa, não consegui mais ficar sozinha. Os sons da chuva, antes relaxantes, agora me torturam a cada gotejar. Dormir se tornou impossível. Qualquer sombra na parede parece espreitar. Instalei câmeras, mudei os móveis de lugar, mas nada disso me trouxe paz. Algumas noites depois, assistindo às imagens da câmera, percebi algo que me gelou por dentro. Na gravação daquela noite, por um segundo, quando a figura estava dentro da casa, ela olhou diretamente para a câmera, sorriu. A luz piscou, a gravação falhou, e desde então, toda noite, às 13h12 da madrugada, a mesma falha acontece, sempre no mesmo segundo, sempre com um leve ruído, como uma respiração vinda de dentro da sala. Se quiser, posso escrever outra totalmente nova. Deseja manter o mesmo estilo ou mudar o tipo de terror? Eu percorria as estradas sinuosas de Santa Catarina, ansioso para encontrar minha família e um casal de amigos em uma cidadezinha litorânea perto de Florianópolis, onde praias de areias douradas se encontravam com o mar azul turquesa. A viagem era longa e, para descansar, reservei uma cabana rústica em uma área rural, cercada por florestas densas, colinas verdejantes e riachos que murmuravam sob a luz fraca do entardecer. Meu plano era simples: passar apenas algumas horas ali, preparar um jantar com mantimentos trazidos na mochila, tomar um banho quente para aliviar a tensão, dormir profundamente e seguir viagem ao amanhecer, revigorado. Após dirigir por um tempo danado, com o sol já escondido e o cansaço pesando como uma pedra nos ombros, cheguei ao local, sentindo cada músculo implorar por repouso, a mente nublada pela monotonia da estrada. A cabana surgiu como uma silhueta solitária contra a escuridão da floresta. Era muito mais isolada do que imaginei, diferente das fotos genéricas do site de reservas, que sugeriam um refúgio pitoresco. A noite sem lua, com nuvens pesadas bloqueando as estrelas,
e a mata fechada ao redor criavam uma sensação de isolamento, como se a cabana fosse um segredo esquecido. Esperava uma vila com outras cabanas alugadas, luzes acolhedoras ou vozes distantes, mas havia apenas silêncio, quebrado pelos pneus esmagando o cascalho ao estacionar. O ar fresco trouxe alívio, mas também um pressentimento inquietante. Entrei usando a chave deixada sob um vaso quebrado. A porta, de metal reforçado, destoava das tábuas envelhecidas da cabana, marcadas por rachaduras. Por que uma porta tão robusta em um lugar tão simples? O pensamento me incomodou, mas atribui ao cansaço. O interior era um cômodo apertado, com um charme rústico quase negligente. Uma cama de solteiro com um cobertor xadrez desbotado, uma cozinha minúscula com fogão de 2 bocas, pia enferrujada e utensílios pendurados em ganchos tortos, um sofá gasto com estofado rasgado e uma televisão antiga, provavelmente quebrada, compunham o cenário. O cheiro de mofo misturado com pinho impregnava o ar, criando uma atmosfera nostálgica, mas inquietante. Preparei um jantar simples, macarrão com molho de tomate e pão amanhecido aquecido no fogão. Comi no sofá, o ranger das molas ecoando no silêncio. Após um banho na banheira enferrujada, com água saindo em um fio fraco, deitei na cama rangente, vestindo uma camiseta velha. Exausto, adormeci rápido. Algum tempo depois, acordei com uma inquietação visceral, como se algo estivesse errado. O silêncio da cabana era sufocante, a escuridão densa. Sentei na cama, ouvindo atentamente, mas só o farfalhar das folhas lá fora. Levantei, os pés descalços sentindo o frio do assoalho, e espiei pela janela. Uma figura humana movia-se na mata, seus passos furtivos na escuridão sem luar. Meu coração disparou. Quem estaria ali, no meio da noite? Observei até ela sumir, mas o sono não voltou. Fiquei tenso, os sentidos alertas, tentando ignorar o desconforto. Passos no cascalho romperam o silêncio. Uma batida forte na porta ecoou, fazendo meu corpo estremecer. A cabana, um único cômodo, não oferecia escapatória. Pulei da cama, o medo me dominando. Uma voz masculina, áspera e raivosa, gritou: "Abre essa porta. Sei que você tá aí." Meu carro estacionado denunciava minha presença. Com mãos trêmulas, liguei para a polícia, os dedos escorregando na tela. O sinal fraco dificultou, mas a operadora confirmou que uma viatura viria. As batidas continuaram, cada uma mais forte, como se testassem a porta. Então, silêncio, seguido pelo som de vidro quebrando. Meu carro. Quando a polícia chegou, o homem havia sumido, deixando pegadas na mata. Meu carro tinha a janela traseira destruída, cacos brilhando no cascalho. O dono da cabana, contatado, revelou que um hóspede anterior enfrentou batidas à noite e uma porta arrombada ao amanhecer, como se atacada por uma marreta. Ele não denunciou, temendo perder clientes, e trocou a porta por uma reforçada. A revelação me chocou, uma mistura de raiva e incredulidade. Saí ao amanhecer, aliviado por deixar a cabana, mas a incerteza sobre as intenções daquele homem ainda me assombra, um peso que carrego em silêncio, como uma sombra na memória. Eu trabalhava em um posto de gasolina em São Paulo, numa avenida que, durante o dia, fervilhava com buzinas, motos e carros. Mas à noite, tudo mudava. A mesma avenida se tornava deserta, silenciosa, quase fantasmagórica, iluminada apenas pelo brilho pálido dos postes e pelo neon cansado da loja de conveniência. Era como se o mundo inteiro desligasse depois da meia-noite. O som dos meus próprios passos ecoava no chão de concreto. Às vezes, o vento fazia a porta de vidro ranger levemente, mesmo trancada, e isso me fazia olhar para trás com o coração apertado. A solidão ali não era só física, era como se algo observasse, sempre à distância. De vez em quando, um carro passava devagar demais pela avenida, os faróis cortando a neblina. Eu olhava, mas nunca via quem dirigia. Era como se só o carro existisse, e não o motorista. Não era o emprego dos meus sonhos, mas pagava as contas. Insisti com meu gerente para pegar o turno da madrugada. A ideia de um ambiente mais calmo, sem o estresse constante do dia, me parecia mais suportável. Consegui, finalmente. E o posto, depois da meia-noite, virava um refúgio silencioso. O zumbido das lâmpadas fluorescentes e o clique automático das bombas eram meus únicos companheiros. O maior inimigo passou a ser o tédio. Poucos clientes vinham. A maioria usava cartão nas bombas automáticas e nem chegava a pisar na loja. Eu passava as horas limpando o balcão,
reorganizando prateleiras e andando em círculos pelo estacionamento só para sentir o ar da madrugada no rosto. Às vezes, me pegava conversando sozinho, como se meu próprio eco fosse a única companhia. O silêncio, antes desejado, aos poucos começou a pesar. E mesmo que nada acontecesse, eu sentia que algo estava para acontecer. Numa dessas noites, decidi esvaziar o lixo das bombas. Peguei os sacos pretos e fui até as lixeiras. O barulho do plástico e dos detritos soava alto no silêncio total. Quando joguei um dos sacos na caçamba nos fundos, vi alguém. Um homem. Parado. Nas sombras, a poucos passos. Meu coração travou por um segundo. Desculpe, não te vi, falei, tentando parecer calmo. Ele não respondeu. Só ficou me encarando. O olhar era estranho, frio, como se me atravessasse. Os traços dele eram comuns, cabelo curto, roupas limpas, até arrumadas demais para estar ali àquela hora. Havia algo na postura dele, imóvel demais, como se nem respirasse. Não piscava, apenas olhava. Eu quis acreditar que era alguém perdido, mas meu instinto dizia o contrário. Desviei o olhar e voltei para o serviço, tentando fingir normalidade. Enquanto esvaziava as outras latas, arrisquei uma olhada para trás. Ele tinha sumido. Nenhum som, nenhum passo. Simplesmente não estava mais lá. Me convenci de que talvez fosse alguém do bar da esquina. Voltei para a loja, me sentei atrás do balcão e chequei a hora. Quase 3 da manhã. O tédio voltou pesado, como uma cortina sufocante. Foi aí que vi um movimento. Algo, uma sombra, passando pela porta dos fundos. Pisquei os olhos. Podia ser imaginação. Mas alguma coisa se moveu. Levantei devagar. Peguei a lanterna e fui até a porta, dizendo a mim mesmo que era só paranoia. O corredor estava escuro. Entrei, tateando a parede. E então o vi. O mesmo homem. Parado, colado à parede. Mas agora com os olhos arregalados, um sorriso torto e uma faca na mão. O metal brilhou na penumbra. Ele avançou. Recuei, batendo numa prateleira, que desabou. Quase caí, mas consegui girar o corpo e correr. Saí da loja aos tropeços, o coração disparado. Liguei para a polícia com os dedos trêmulos. A neblina cobria a avenida. Tentei ver se ele havia me seguido, mas a escuridão escondia tudo. Quando a viatura chegou, eu ainda tremia. Vasculharam o local, mas não encontraram ninguém. Só marcas no chão. Nenhum sinal de quem ele era. Talvez fosse só um ladrão. Ou talvez, algo pior. Desde aquela noite, cada sombra parecia se mover com vida própria. O vento sussurrava palavras que eu não conseguia entender. Meu olhar ficava preso nas esquinas escuras, esperando o próximo sinal. E eu sabia que aquilo ainda não havia acabado. Era uma noite tranquila em um bairro de subúrbio em Curitiba, com ruas arborizadas, casas térreas e o cheiro distante de churrasco pairando no ar. Aproveitava um feriado prolongado, relaxando no sofá da sala, assistindo a uma série na televisão, a luz suave da luminária projetando sombras nas paredes com fotos de família. Vivo sozinha desde um término complicado, mas amo minha casa, com seu quintal pequeno, árvores frutíferas e janelas grandes que deixam entrar a luz do dia. Era tarde, e eu saboreava uma brama gelada, o som da lata abrindo e ecoando, quando um ruído abafado, vindo dos fundos, quebrou a calma. Pensei que fosse um galho caindo ou um animal mexendo no lixo. Deixei a televisão ligada, o som da série um murmúrio, e caminhei pelo corredor, passando pela cozinha. A escuridão do quintal era impenetrável, exceto pelo brilho fraco de um poste. Não vi nada e voltei ao sofá, tentando ignorar o incidente. Talvez fosse menos cautelosa que a maioria, ou o conforto da casa me cegasse. Mas o som voltou, mais claro, como algo batendo numa janela. Levantei, agora alerta, o coração acelerando. Verifiquei os cômodos. A janela dos fundos da sala estava entreaberta, a cortina balançando com a brisa. A porta do porão, no corredor, estava escancarada, revelando a escada escura. Meu estômago se contraiu. Se fosse apenas uma, eu poderia culpar o vento, mas as duas abertas, com os sons, era demais. Apesar do medo, decidi verificar o porão, talvez por orgulho ou efeito da cerveja. Peguei uma lanterna na gaveta da cozinha e desci, cada degrau rangendo sob meus pés. O porão, inacabado, cheirava a terra molhada, e a luz fraca não iluminava os cantos. O pânico tomou conta, um medo primal. Corri de volta, tranquei a porta e arrastei um armário pesado para bloqueá-la. Com o coração na garganta, liguei para a polícia,
a voz entrecortada. Uma viatura estava perto e chegou rápido. O policial, com lanterna potente e arma em punho, desceu ao porão. Encontrou um homem agachado num canto escuro, segurando uma faca da minha cozinha. Meu estômago revirou ao reconhecer a faca. Ele não resistiu, dizendo que buscava abrigo, uma desculpa absurda, pois o clima estava ameno. Não era morador de rua, tinha emprego e apartamento no centro. A falta de motivo para sua invasão me assombra. Foi o momento mais perigoso da minha vida, e nunca mais relaxei totalmente, mesmo em noites calmas. Desde aquela noite, a segurança da minha casa mudou. Cada barulho virou alerta, cada sombra parecia ganhar vida. Eu passava horas olhando pelas janelas, tentando entender o que aquele homem queria de verdade. A dúvida corroía minha mente, e a paz que eu sentia antes desapareceu. Até hoje, sinto que algo ficou ali, algo que não deveria estar. A noite nunca mais foi tranquila como antes. Cada vento, cada farfalhar, parece trazer uma presença silenciosa. Eu me pergunto se ele voltou ou se ainda observa, escondido nas sombras que a casa agora insiste em guardar. Talvez fosse só um invasor desesperado. Ou talvez, algo pior. O silêncio da casa parece guardar segredos, e o medo, antes adormecido, agora é companheiro constante. Eu vivo com a sensação de que aquela noite não foi um acaso, e que o perigo ainda ronda as sombras do meu quintal. Às vezes, acordo no meio da noite, com a sensação de que alguém está parado ao lado da minha cama. Olho para o canto escuro do quarto, mas não vejo nada, só o silêncio pesado. Tento convencer minha mente de que é só imaginação, mas o medo insiste em ficar. E eu sei que, mesmo que não o veja, ele ainda está lá, esperando. O ar parece se tornar mais denso quando a noite avança, e os ruídos comuns ganham uma qualidade diferente, como se fossem sinais. Já tentei mudar a rotina, mas a ansiedade me persegue, transformando meu lar em um lugar de vigilância constante. Às vezes, sinto um frio repentino, como se uma presença invisível passasse perto de mim, deixando um rastro gelado. Sei que aquela noite deixou marcas, que vão muito além do susto inicial. A sensação é de que o perigo espreita, paciente, aguardando um novo momento para se revelar. Nunca mais olhei para minha casa da mesma forma. Às vezes, quando a casa está completamente silenciosa, ouço passos leves que não consigo explicar. Meus olhos se fixam nas sombras que dançam pelas paredes, tentando decifrar se são reais ou fruto da minha mente inquieta. Já pensei em me mudar, mas algo me prende aqui. Talvez o desejo de enfrentar esse medo ou a esperança de que tudo volte a ser normal. Enquanto isso, sigo vivendo com essa sensação estranha, um misto de vigilância e inquietação que não me abandona. E, no fundo, sei que aquela noite foi apenas o começo de uma história que ainda não terminou. Há poucas semanas, em Porto Alegre, numa primavera marcada por chuvas constantes que transformavam as ruas em espelhos d'água, eu trabalhava em casa, na sala de estar, imersa em relatórios no laptop. O cansaço pesava, apesar do café fumegante ao lado, e eu me alongava a cada poucos instantes para manter o foco. A casa estava silenciosa, exceto pelo som suave da chuva contra as janelas e o zumbido baixo do ventilador. Ao me recostar na cadeira, vi um rosto pressionado contra a janela do outro lado da sala. Um homem me encarava, seu sorriso perturbador fixo, sem se mover mesmo ao ser notado. Meu coração parou. Levantei, em choque, mas ele se afastou, sumindo na escuridão do quintal. Nunca o tinha visto antes. A ideia de um estranho me observando fez meu sangue gelar. Fui até a janela, as pernas trêmulas, e vi pegadas na lama, indo do quintal para as árvores densas que marcavam o limite do terreno. Querendo confirmar que ele havia ido, vesti uma capa de chuva, acendi as luzes externas e saí com uma lanterna pequena. A chuva era leve, a visibilidade razoável. Vi minha sala iluminada de fora, vulnerável, com o laptop e a xícara de café expostos como uma vitrine. Segui as pegadas até as árvores, o som da chuva nas folhas abafando outros ruídos. Então percebi, as pegadas vinham em direção à casa, não saíam. Meu coração disparou. Olhei para a janela e vi uma figura dentro da minha sala, me encarando. Corri para a rua, escorregando na calçada molhada, e bati na porta do vizinho, que me deixou entrar, alarmado. Ele chamou a polícia enquanto eu explicava, trêmula. Quando chegaram, não havia ninguém. A porta dos fundos estava forçada, provavelmente quando saí. Se eu tivesse ficado, enfrentando-o, não sei o que teria acontecido. A incerteza sobre suas intenções ainda me perturba, uma sombra que não explica.
Desde aquela noite, o silêncio dentro de casa se tornou estranho, pesado, quase palpável. Cada som de chuva, cada farfalhar das folhas lá fora, me faz olhar para trás, esperando encontrar aquele rosto novamente. Evito ficar sozinha, e a sensação de vulnerabilidade me acompanha. Tenho pensado em reforçar as trancas, mudar as rotinas, até considerar me mudar. Mas há um peso que não consigo explicar, como se aquela figura deixasse uma marca invisível, um aviso de que o perigo pode estar muito mais perto do que imagino. Às vezes, me pego olhando para a janela, tentando encontrar uma razão para aquele sorriso estranho, aquela presença silenciosa que invadiu meu espaço. Sinto que aquela noite não foi um simples acaso, mas o início de algo que ainda não compreendo totalmente. O medo, agora, é um convidado constante, um lembrete silencioso de que a segurança pode ser apenas uma ilusão. Às vezes, durante a madrugada, sinto que alguém observa de longe, uma sombra que desaparece antes que eu possa ver direito. Meu coração acelera, e a mente tenta encontrar explicações racionais, mas o medo insiste em permanecer. Já tranco portas e janelas várias vezes, mesmo sabendo que nada pode garantir total segurança. Tento seguir com a rotina, mas a sensação de estar sendo vigiada não me abandona. E eu me pergunto, será que ele ainda está por perto, esperando o momento certo para voltar? As noites tornaram-se longas, cada sombra parece ganhar vida própria, e o silêncio da casa pesa como um presságio. Minha mente revive aquele sorriso perturbador, tentando entender suas intenções, sem encontrar respostas. Às vezes, penso ter ouvido passos lá fora, leves e cautelosos, como se ele estivesse rondando novamente. Já acordei no meio da madrugada, com o coração acelerado, convencendo-me de que preciso estar alerta o tempo todo. A segurança que eu acreditava ter virou uma ilusão frágil, um castelo de cartas prestes a desabar. Tento não deixar o medo controlar minha vida, mas sei que, em algum lugar, aquela presença ainda espreita. E eu temo que essa história esteja longe de acabar. Numa pequena cidade do interior, onde as noites eram mais escuras que o próprio medo, eu morava numa casa antiga herdada dos meus avós. A madeira rangia sob o vento, e as janelas, sempre entreabertas, deixavam o som da floresta entrar como um sussurro constante. Eu gostava do isolamento, da paz que a natureza trazia, até a noite em que algo mudou para sempre. Era uma noite fria de outono, o céu carregado de nuvens e um silêncio profundo dominava a floresta ao redor. Estava sozinho em casa, lendo perto da lareira, quando um barulho sutil me fez parar. Um ranger constante vindo do sótão. Pensei que fosse o vento ou talvez algum rato, mas o som voltou, mais forte e ritmado, como passos. Meu coração acelerou. Com uma lanterna na mão, subi as escadas lentamente, cada degrau fazendo um som que parecia ecoar pela casa inteira. Quando alcancei a porta do sótão, o ar ficou mais frio, gelado, quase cortante. A luz da lanterna tremia, lançando sombras que pareciam se mover sozinhas. Abri a porta devagar, e um cheiro forte de mofo e algo indefinido me atingiu, um odor que fazia o estômago revirar. Iluminei o ambiente cheio de caixas e móveis velhos, mas não havia nada ali. Justo quando estava prestes a fechar a porta, ouvi uma risada baixa, abafada, vindo do canto mais escuro do sótão. Meu corpo congelou, e um arrepio percorreu minha espinha. A risada cessou de repente, e o silêncio voltou, pesado demais para ser natural. Desci as escadas correndo, tentando ignorar o frio que parecia me perseguir. Tranquei a porta do sótão com um cadeado velho que encontrei, mas a sensação de que algo havia me seguido não me largava. Naquela noite, vozes sussurravam meu nome pelos corredores, e sombras dançavam nos cantos do meu quarto. Era como se a casa tivesse acordado, revelando segredos que não deveriam ser descobertos. Nos dias seguintes, objetos mudavam de lugar, portas se abriam sozinhas, e um olhar invisível parecia me vigiar o tempo todo. O isolamento que eu tanto amava virou uma prisão de medo e dúvidas. Amigos e vizinhos começaram a evitar a casa, comentando histórias antigas sobre meus avós e um segredo enterrado na floresta. Uma noite, acordei com um grito vindo do sótão, um som humano, desesperado e sem esperança. Tremendo, me arrastei até a escada, mas a porta estava novamente entreaberta, como se me convidasse a entrar. A lanterna falhou, e no breu, uma figura surgiu, uma sombra com olhos brilhantes, que me encarou antes de desaparecer no ar. Desde então, a casa nunca mais foi a mesma. O medo virou companheiro constante, e a sensação de estar preso num pesadelo interminável me consome. Sei que aquela presença não vai embora,
que o passado obscuro daquela casa ainda guarda coisas que o tempo não apagou. E, todas as noites, quando o vento sopra entre as janelas, eu ouço aquela risada, esperando, talvez, que eu não consiga escapar. Às vezes, sinto passos lentos e arrastados subindo as escadas, mesmo quando estou sozinho. O relógio para sem motivo, e a luz da lareira se apaga de repente, mergulhando tudo na escuridão total. Já tentei fugir, deixar a casa para trás, mas algo inexplicável me prende aqui, como se a própria madeira e as paredes sussurrassem para eu ficar. Minhas noites são marcadas por sonhos perturbadores, em que vejo rostos esquecidos e vozes distantes clamando por justiça ou vingança. Tento encontrar sentido em tudo, mas a verdade parece se esconder nas sombras, sempre fora do meu alcance. Cada dia que passa, a linha entre realidade e pesadelo se torna mais tênue, e eu temo que, se cruzar essa linha, nunca mais voltarei. Porque, nesta casa, algumas presenças não se despedem, elas ficam para sempre. E, nos momentos mais silenciosos, quando tudo parece calmo, sinto um toque frio na minha pele, como se dedos invisíveis percorressem meu braço. Olho ao redor, mas não vejo nada além das sombras que se arrastam pelas paredes. Meus sonhos se tornaram portas para lugares sombrios, onde vozes sussurram segredos que não ouso repetir. Já tentei conversar com especialistas, mas ninguém entende o que realmente acontece aqui. As noites se tornaram longas batalhas pela sanidade, e eu me pergunto se algum dia conseguirei escapar desse ciclo. A casa guarda suas histórias, e eu sou apenas mais um capítulo escrito em seus corredores escuros.